A Virgem Maria, mais uma vez, ela vem explicar como é que se procede os momentos quando a gente passa a escrever. Ontem eu falando com o gerente do Banco do Brasil sobre um assunto lá que a gente perdeu a senha, e ele perguntou o meu trabalho, eu disse, olha, eu sou assim, escrevo. Ah, quer dizer que tu copia pela Bíblia? Eu disse, não tem nada isso, não tem nada a ver. Mas como então, como é que pode fazer isso, rapaz? Eu digo assim, escuta aqui, antes os grandes profetas tinham a Bíblia? Não tinha. Então, eles escreveram, assim sou eu. Você vê quando a gente, quando está dialogando com alguém, eles estão perto, eles estão vendo. Que a pessoa acha que a gente não é o que é, porque a gente não tem cara para isso, parece, né? Não acredita. Chega assim, aí eu digo para vocês, ó, a minha caligrafia não é tão boa, porque eu tenho pouco estudo, mas eles ficam em dúvida, será que isso é real? E a Nossa Senhora explica. Hoje, dia 7 de maio de 2016, o dono desta terra irá tomar o seu lugar. O título. Diz a Nossa Senhora a primeira palavra que eu quase não estava entendendo. Interiormente, as palavras só vêm quando a pessoa é ligada com Deus. Como é esse teu caso, meu filhinho. Outros já ouvem, mas não tanto igual a ti nesse sentido. És como um elo que já está preso junto ao nosso Criador. Para as pessoas que vêm lendo, como é que isso se procede, é só medir, quer dizer, a corrente que é ligada no nosso bom Deus jamais se separa. É por isso que és o último. Tens que estar vivo neste teu corpo, embora um pouco cansado pela idade que tens, mas não és tão frágil assim. Vê que és bem lúcido diante de qualquer um que se acha forte. Pode até ser, mas interiormente são fracos. Homens fortes diante de Deus foram aqueles que deram a vida para preparar o povo de Deus, como estás sendo, meu filhinho Pedro II. Olhe que nesse teu livro, nesses últimos anos, jamais houve outro desta natureza. Por seres o último enviado, por isso que é difícil os teus próprios parentes acreditarem que és o que és, um homem de Deus. Se um deles pudesse enxergar o que tu és diante das autoridades eclesiásticas, ficaria sempre à tua disposição, mas tudo tem que ser como Deus quer. A vida de cada um é totalmente diferente. Pode até ver que nenhum filho é igual ao pai nesses assuntos. Todos podem ter sua fé pelo que estão fazendo, mas não fazem o que tu fazes. Diante de Deus és um vaso especial para que todas as palavras fiquem constatadas somente em ti. Por seres um pequeno profeta, não quer dizer nada. O tamanho, aliás, em ti está por dentro, em um tempo em que só existe tristeza para quem vem perdendo a sua fé. E os que mais sofrem são esses que nunca estão satisfeitos com as riquezas da terra. É mais fácil tirar de quem pouco tem do que dos que já estão como se fosse dono disso tudo. Criaram nesses últimos tempos que só ricos é que têm direito de sentar em sua cadeira nobre. Isto por enquanto, porque o dono desta terra irá tomar o seu lugar e dará aos mais pobres
o que lhe pertence, mãe do Perpétuo Socorro e Papa Pedro II. Até aí, a assinatura é a primeira vez, que eu acho que é, não sei, é muita mensagem para a gente adivinhar, né? Mãe do Perpétuo Socorro. É que ela está ajudando, socorrendo as pessoas que hoje estão sendo enganadas por falsos pastores, até dentro da igreja mesmo, né? É uma casa que jamais devia se separar. A Igreja Católica, ela está se separando como fosse o evangélico. É a mesma coisa. E não era por aí que a Igreja Católica existia esse ritmo, essa coisa diferente. Quando, em 1978, eu estava em oração, na hora, eu não sei bem se foi Jesus ou a Nossa Senhora, vai vir alguém te convidar para ir num lugar que tu não deve ir. Eu digo, se não for da Igreja Católica eu não vou mesmo. Mas não deu outra. Aí foi em 81 já. Estava num programa do rádio, aí telefonaram se eu podia estar na Igreja Sagrado Coração de Jesus, que estava um movimento diferente, carismático. Eu nem sabia, não existia isso, eu disse. É dentro da Igreja Católica eu vou. Assisti a missa na igreja que nós, por muitos anos, nós morávamos perto, e fomos à missa ali. Mas quando terminou a missa, aí uma mulher na frente, no altar, olha, nós temos uma palestra aqui na casa paroquial do lado, porque os padres não permitem aqui dentro da igreja. Mas lá eles dizem que pode. Movimento carismático. Não existia. Eu digo, opa, então eu vou ver o que é. Mas quando eu me benzei, pedi permissão, porque tudo eu peço permissão. Né? Senhor, eu posso? Lá não. E eles até hoje debatem contra a minha pessoa. Até hoje ele debate. Aquele lá, louco? Pois é, a loucura não é minha. Aqui sou bem lúcido, diz a Nossa Senhora. A loucura é deles. Qual foi o resultado que trouxe? Nenhum. Porque se o carismático fosse o carisma que eles recebem, cada um deles, como eu também, não estaria lá. Eles querem como se o super está por cima. O padre Valente não aceitava dentro da igreja São Sebastião, foram pedindo, até que ele aceitou. Estava a igreja quase lotada. Chega uma senhora, velhinha, de idade. Eu queria participar, quero que vocês também façam uma oração sobre mim, porque estou muito doente. Botaram uma cadeira no corredor, a senhora senta aqui. Aí 4 mulheres carismáticas foram em redor dela, com esse linguajar, sei lá, essa coisa que eles falam. Levanta agora, estás curada. Diz ela, mas eu não posso. Levanta, o Espírito Santo já curou. Eu não estou mentindo, porque seria um pecado eu mentir. A mulher foi levantar e deu com a testa no chão, caiu. Meu Deus do céu, quase matou a mulher. Aí o padre Valente disse, nunca mais aqui dentro eu quero. Nunca mais isso aqui. Mas eles foram tomando conta, que hoje você vê que é o Brasil inteiro, fora os outros países que a gente não conhece, são carismáticos. Então, diz a Sagrada Escritura, todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Para quê dizer, eu sou carismático? Basta dizer católico, fazer como Jesus disse. Senhor, ensina-nos a orar, entre no teu quarto, feche a porta e reze baixinho, antes que tu peça, teu pai já sabe o que precisa. Não faça igual os hipócritas. E eles estão dizendo que eu que estou errado. Eu não. Estou 43 anos fazendo o que Jesus pede. Jamais eu aceitaria. Mesmo dentro da Igreja Católica, jamais eu aceitaria ser carismático. Por quê? Porque eu quero me aparecer. Aí sim, eu quero me aparecer.
E justamente, quando começou o carismático, aí começou o movimento, não sei se era sexta-feira ou sábado, movimento dos carismáticos, em cada uma casa, onde era contratado ali para esperar, movimento. Eu não gostei daquilo, eu fui lá, porque era para estar no meio, as pessoas católicas, para ser bem esclarecido, porque eu pensava que era como fosse, que eu fiz naquela época eu fiz o cursilho, eu pensando que era a mesma coisa. Quando começava era mulher do homem, o homem com outra mulher, agarrado e abraçando, beijando. Eu digo, isso aqui não é comigo não, não é comigo. E virou aquela coisa assim, já que era totalmente diferente. Mas nós todos somos irmãos. Sim, somos irmãos. Mas precisa abraçar e beijar a mulher dos outros? Aí era aquela tristeza, né? Eu digo, a minha aqui que nunca veio. E ela queria fazer também o cursilho para estar no meio. Eu digo, não, tu lá não vai não. Eu desisti. Então são essas coisas, gente. E que nós temos, como diz aqui Nossa Senhora, diz assim, interiormente, as palavras só vêm quando a pessoa é ligada com Deus. Como é esse teu caso, meu filhinho. Outros já ouvem, mas não tanto igual a ti neste sentido. És como um elo que já está preso junto ao nosso Criador. Então, quem está preso, como eu estou há 43 anos, preso é uma palavra, mas a liberdade total que a gente tem, né? Se não tivesse a liberdade, eu não podia estar Deus falando comigo. Então, é o sentido mais certo, o caminho mais certo. E quando você vê isso na televisão, seja lá evangélico, seja padre, seja quem for, se fazendo de importante, está muito longe de Deus, está muito longe. A pessoa tem que ser muito humilde, porque mais humilde do que Deus não existe. Não existe. E nós temos que seguir a Ele. Então, se eu quero ser de Deus, eu não posso estar no meio das autoridades, querendo lá me fazer de importante. Para que isso? Basta o livro, ler o livro, pronto. O livro ali já diz tudo. Agora, se fosse um deles, como bota lá no pastão, né? Livro de um, livro do outro, isso aqui, alto, meu Deus do céu, eles não sabem o que é. As coisas que Deus nos ensina, gente, é para bem nosso, é para a purificação da alma. Não é para se exaltar, não é para dizer que é importante. Vê que às vezes a gente conversando, como eu, conversando com o gerente do Banco do Brasil, ele olha na gente, ele não vê a gente, porque todos aqueles que escrevem seu livro, os autores, né, que escrevem, são importantes. A gente não chega perto dele, chega igual um cordeirinho, que fala o que tem que falar, não fala mais nada. Então é difícil acreditar no que a Nossa Senhora aqui está falando. Todos podem ter sua fé pelo que estão fazendo, mas não fazem o que tu fazes. Diante de Deus és um vaso especial para que todas as palavras fiquem constatadas somente em ti. Por seres um pequeno profeta, não quer dizer nada. O tamanho em ti está por dentro e não por fora. Dá para entender, né? Não é por fora. A fé que a gente tem, ela está dentro. Para conservar isso aí, então fique no teu canto. Não se meta lá no meio, onde não é chamado. E quando a gente é chamado, tudo bem. A gente pede licença, senhor, lá eu posso ir? Ele diz se está certo lá ou não. Se ele diz assim, não, lá tu não vai. Eu não vou. Você vê que não é tão fácil assim como a pessoa acha, mas isso agora é para ele, é tudo. Não é assim, não. Você tem que, em primeiro lugar, obedecer. Obedecer a Deus. Se você obedece no pé da letra, é como diz a Nossa Senhora, é um elo ligado com Deus. Este elo está ligado. E agora, como sou o último, diz ela, a minha pessoa tem que estar viva. Como é que eu posso finalizar o tempo, como ele deu, né? O fim dos tempos agora, se eu for morrer? Não posso, eu tenho que esperar Jesus.
como os apóstolos, né, como os outros, esperaram ele. Assim nós estamos agora, não eu, vocês junto comigo. E quem não estiver junto, o que é que eu posso fazer? Para os meus, eu ensino, falo, explico, mas ele, diz ela, não entende. Só porque eu não estou no meio de comunicações, de jornais, televisão, eu não estou lá no meio dessa gente que acha que são tão importantes. O importante é você ser humilde, como sempre foi e como sempre será, até o momento que Jesus vir. É aí dentro da humildade de cada um de nós é que está a presença de Deus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.